Amém. Boa noite. Passaram bem a semana? Sim ou não? Que bom que nós estamos aqui novamente reunidos, amém? Nós vamos partilhar um pouquinho a palavra neste momento. E a palavra, ela vem nessa sequência, né? Eu não tinha nem conversado nada com a Laís, mas ela vem nessa sequência dessa oração que ela fez conosco. Nós vamos partilhar um pouquinho o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28. E tudo aquilo que a Laís rezou nesse momento, que nós oramos aqui diante de Deus, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos ouvidos, que muitas vezes estão tampados, sobre o nosso olhar, que muitas vezes nos desvia das coisas de Deus. Tudo isso que nós rezamos neste momento nos impede de fazer, de ter a atitude que nos diz o Evangelho no dia de hoje. A palavra que Deus preparou para nós nesta noite. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos ouvidos, os nossos olhares nos tiram da presença de Deus. Amém? Muitas vezes tudo isso tem nos tirado e tem nos impedido de viver aquilo que diz a palavra. Veja só o que diz o versículo 28. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Quando a gente lê esse versículo, o nosso desejo de ter o nosso coração aliviado, ele é tão grande, que a gente nem lê a primeira linha, a gente já vai para a segunda, né? Eu vos aliviarei, já vai para o final do versículo. E de fato é isso. Todo sofrimento, toda dificuldade que nós vivemos, todas as lutas que o povo de Deus tem enfrentado, tem trazido um desejo, uma sede muito grande por este alívio em Deus. Então a nossa tentação quando a gente lê esse versículo já é para o final dele mesmo. É já buscar este alívio, é já buscar esse descanso em Deus. É ou não é? Quando a gente está naquele momento de dificuldade, né? Quando as coisas, eu digo assim, né? Quando a água está fervendo lá em casa, né? Parece que acontece tudo naquele dia. Perde hora, fura o pneu, bate o carro, acontece tudo. Alguém acidenta, alguém fica doente, é tudo no mesmo dia. A única coisa que a gente quer e pede para Deus é isso. Ai, Senhor, faz passar tudo isso, faz vir o alívio, faz vir o descanso. É ou não é? É, né? Só que aqui nesse versículo nós vemos que Jesus então ele dá uma ordem, né? E ele diz: vinde a mim. E esse verbozinho pequenininho, vinde, que está no gerúndio, você sabe, gerúndio, né, é um termo que a gente usa na gramática para dizer quando uma coisa está acontecendo. Ela está acontecendo. Ela não acontece, não é que ela já aconteceu ou vai acontecer. Ela está no presente, ela está acontecendo. Vinde. Este vinde é este presente, é este agora, é este estar acontecendo. Por isso que quando eu digo, né, eu acho, às vezes o pessoal fala assim, né? Ah, porque quando eu me converti, lá em 1980, né? Foi assim, 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 assado. Mas hoje eu sou convertido. É claro que a gente, né, muitos de nós usam essa expressão e não é por mal isso, né? Uma expressão daquele que encontrou com Jesus, daquele que teve esse encontro com Jesus. Mas o mais correto seria, né, eu estou me convertendo, eu estou nesse processo. Né, usar este termo, eu estou me convertendo. Este vinde, vocês entendem? Não é uma coisa que eu fui para Jesus uma vez. Não. Isso tem que ser uma coisa constante na nossa vida. E o que atrapalha esse vinde é tudo aquilo que a Laís rezou.
É todas as coisas que nos impedem de ir para Deus, de ir para a missa, de ir para a confissão, de ir para o grupo, de buscar uma espiritualidade, de ler a palavra. Tudo aquilo que nos impede de viver este vinde, que é constante. Diz para a pessoa que está do teu lado, o teu vinde tem que ser constante, diz para ela. Porque se fosse uma atitude só de lá de trás, Jesus ia dizer no passado, amém? Jesus não disse no passado. Jesus disse algo que está em movimento. O Espírito Santo, ele é um movimento. E aquilo que Deus quer fazer na nossa vida é este movimento de ir até Jesus. E da hora que você acorda até a hora que você dorme, o teu objetivo tem que ser esse: ir até Jesus. Porque senão o teu dia não valeu a pena. Nas tuas atividades, naquilo que você faz, no teu serviço de casa, no teu trabalho, com as pessoas que você convive, o teu objetivo tem que ser, através de toda essa dinâmica, ir até Jesus. Porque se eu ficar um dia sem Jesus, não valeu a pena, amém? Fala aí para a pessoa que está do teu lado, um dia sem Jesus não vale a pena. Um dia sem Jesus é um dia perdido. É um dia perdido. E quando nós nos deparamos com pessoas, e vocês vão poder pensar isso na vida de vocês, com pessoas que não têm mais objetivo de vida, que não tem mais um objetivo, que não tem mais rumo, que não sabe mais o que faz, que não sabe se compra um carro, se compra uma bicicleta, se vai estudar astronomia, ou se vai estudar engenharia, ou se vai estudar gastronomia, se vai fazer comida. A pessoa não sabe, a pessoa está perdida. Vocês sabem o que é isso? É a pessoa que foi vivendo vários e vários dias sem Jesus. E o nosso dia sem Jesus, ele vai perdendo sentido. E se a nossa semana vai passando sem Jesus, a nossa vida, o nosso mês, o nosso ano, e se tudo aquilo que a gente vive vai passando sem Jesus, a gente vai perdendo o sentido de tudo na nossa vida. Amém? Então vocês entendem como esta constância, como este movimento do ir até Jesus, o vinde, né? Porque Ele que chama, Ele que vos atrai, Ele que me atrai, que atrai a você até Ele, precisa ser constante. E é muito sério isso, porque um dia sem Jesus é um dia perdido, é um dia falido, é um dia que não deu fruto. E quantas vezes, né, o nosso dia, a gente às vezes vai lembrar de Jesus só na hora de dormir, não é? Quantas vezes? E olha lá, às vezes nem na hora de dormir não lembra, né? Porque vai deitar, começa a Ave Maria a hora que já dorme. Daí não deu nem tempo de lembrar de Jesus, nem de Nossa Senhora. Então este vinde que o Senhor vem nos chamar no dia de hoje, vem te chamar. E todas as vezes que você busca Deus, eu quero dizer, é mais um dia que você está firmando o teu vinde, que você está firmando o teu compromisso com Deus, que Deus está vendo aquilo que você está fazendo, e aquilo que nos diz a palavra vai acontecer, vai se cumprir na tua vida, porque a palavra de Deus não é mentirosa. E se você for para Deus, Deus vai aliviar o teu fardo, amém? Vai aliviar. Porque a palavra de Deus não é mentirosa. Todas as vezes que nós nos colocamos diante de Jesus, Ele cumpre esta promessa na nossa vida. Esta palavra se cumpre na nossa vida. Eu posso dizer isso de mim. Porque quantas vezes que eu falei, Jesus, não dá mais. Acho que eu vou me esconder no meu quarto, vou passar um cadeado com 10 correntes e não vou mais sair de lá. Né? Quantas vezes esse não foi o desejo do meu coração? De sumir, de desaparecer, de não suportar mais. E pode ser que você traga isso dentro de você também. Mas aí a gente vai para Deus, vai para o coração de Deus, e tudo isso vai embora. É ou não é? Sim ou não? Sim.
Sim. Não é mágica, é Deus. Às vezes a gente fala assim, mas é plim, né? Mágica. Não é mágica, é Deus. É oração. A oração não é uma mágica. Oração é algo concreto. Porque quando eu me coloco diante de Jesus, eu verdadeiramente coloco a minha vida, é algo concreto. Eu verdadeiramente tiro esse fardo que está sobre mim, é algo verdadeiro, é algo concreto, não é mágica. É algo concreto. Diz para a pessoa que está do teu lado, a oração é algo concreto. Ela não é visível, mas ela é concreta. É diferente. Ela não é material, vamos dizer assim, mas ela é concreta no sentido que ela tem eficácia na nossa vida. Porque senão parece que as coisas, né? Parece que Deus é mágico. Não, Deus não é mágico. Deus é verdadeiro, Ele é concreto naquilo que Ele age na nossa vida. E eu preciso agir dessa forma com Deus. Ir até Deus. Buscar a Deus. Por isso que rezar em casa não resolve. Tem gente que fala assim, eu não vou na igreja, eu rezo em casa. Desculpa de acomodado isso. Né? Eu tenho uma pessoa lá na minha família que fala isso. Não vou falar o nome, né? Porque tá transmitindo aqui. Mas a pessoa diz, eu rezo em casa, eu converso com Deus em casa. Então tá bom, então o dia que tiver um filho, põe na pia do banheiro de casa também, para batizar, e joga, abre a torneira e deixa cair a água. Né? Faço tudo em casa. Eu confessar? Eu confesso com Deus em casa. Aí é fácil, né? Porque eu não tenho que ter um compromisso. Porque eu não tenho que ter um compromisso. Gente, Jesus era Deus. E Ele se comprometeu com o batismo ali, com João Batista. Ele foi lá para ser batizado, mas Ele era o próprio batismo, né? Se a gente for pensar, Ele era o próprio, o cheio do Espírito Santo. Mas Ele foi lá e se dobrou e deixou que João o batizasse. Deus permitiu isso. Vocês entendem? Por que não é rezar em casa que resolve as coisas? Jesus nos ensinou. Os apóstolos nos ensinaram. Porque se a gente lê lá no Atos dos Apóstolos, vai dizer que eles perseveravam na doutrina, nos primeiros cristãos, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na partilha do pão, na oração. Né? E aí vai dizer que cada um rezava sozinho? Não. Eles se reuniam. Se reuniam para rezar da mesma forma que nós. Se reuniam como nós. Às vezes a gente, né, se reúne assim, depois, né, quando a gente faz assim, que nem o dia da missa, depois fizemos até uma confraternização aí. As meninas aqui da casa prepararam um monte de coisa boa, né? Partilhamos o pão. É isso. Isso é a vida que Deus tem para nós. Não é eu ficar isolado. Não é eu ficar no meu cantinho, com o meu probleminha, com a minha vidinha. E aqui eu não quero que ninguém mexa, aqui eu não quero que ninguém veja. Eu gosto sempre de falar do homem da mão seca. Vocês conhecem essa passagem do homem da mão seca? O homem da mão seca era um cara assim, bem como eu, assim, vamos dizer. Eu me identifico muito com ele. Porque quando o homem da mão seca estava no templo e Jesus estava lá, vai dizer a palavra o quê? Que ele estava no cantinho. Estava lá no cantinho dele. Por quê? Porque ele não queria ser visto. Ele queria ficar lá no cantinho dele. Ele não queria que ninguém visse a lepra dele na mão, né? Então eu vou ficar aqui no meu cantinho, porque daí ninguém vai me ver, né? Só que Jesus sabe, né, de todas as coisas. E o que é que Jesus disse para ele? A primeira coisa que Jesus disse para ele: vem para o meio. Ou seja, sai do teu cantinho. Sai do teu cantinho. Sai do cantinho, vem com a lepra, mas vem para o meio. Jesus não curou ele no cantinho, Jesus curou ele no meio.
Jesus não curou ele a hora que ele estava escondido com a lepra. Eu até imagino, né? Eu acho que ele estava encostadinho na parede e com a mãozinha até para trás, assim, eu acho. Escondendo, né? Encostadinho assim, escondendo. E Jesus então mandou ele para o meio. Por quê? Porque no meio não tem, né, como eu me esconder, não tem onde eu pôr a mão. Porque se colocar a mão, Jesus ia atrás dele. Se ele colocasse aqui, Jesus ia ver. Se ele colocasse aqui, Jesus ia ver. Ou seja, onde ele colocasse a mãozinha dele, Jesus ia ver. Não tinha como ele esconder. Então, por isso que nós temos que viver esse vinde. O homem da mão seca viveu este vinde. Porque Jesus chamou e ele foi. E ali Deus realizou toda a cura, toda a libertação na vida dele. E assim é conosco. Por isso, todas as vezes que eu saio da minha casa para rezar, todas as vezes que eu saio da minha casa para receber o corpo de Cristo, todas as vezes que eu saio da minha casa para o que seja, uma reunião fraterna, uma partilha da palavra, um terço, qualquer coisa que você vá fazer em nome de Jesus, saiba que o milagre vai acontecer. Vai acontecer na tua vida. Não é em vão aquilo que você faz, porque é aquilo que aconteceu com as pessoas do Evangelho, e conosco não é diferente. Mesmo que seja na dificuldade, mesmo que seja na humilhação, Deus sempre tira algo bom de tudo, amém? Diz para a pessoa que está do teu lado: Deus sempre tira algo bom de tudo. Mesmo daquilo que é ruim, diz para a pessoa que está aí. Quando a gente olha, né, a passagem da mulher adúltera, a gente vê bem isso. Por quê? A mulher adúltera estava lá, né, ela era uma mulher que estava vivendo uma vida de pecado. Todo mundo sabia. E o que é que fizeram com ela? O povo humilhou ela, não humilhou? Vocês imaginam essa mulher que foi pega em adultério, sendo arrastada no meio da cidade, todo mundo olhando para ela, todo mundo apontando o dedo para ela, todo mundo julgando, todo mundo falando dela, todo mundo caluniando, as pessoas dizendo do pecado dela, apontando. Você imagina como que essa mulher não foi nesse caminho? Todo mundo falando dela. Imaginem o sofrimento, a dor do coração dela, o arrependimento, a tristeza, o fardo que essa mulher não foi carregando até chegar a Jesus. Meu Deus do céu, acho que tinha 200 quilos na costa daquela mulher, da mulher adúltera. Imagina o peso que essa mulher não carregou, o fardo que ela não carregou para chegar até Jesus. Mas Deus sempre tira algo bom, não tira? De tudo? Sim ou não? E se não fosse toda essa situação, ela não chegaria até Jesus, né? Às vezes, quando a gente olha para esse evangelho, né, a gente olha e fala: nossa, como aqueles homens eram ruins. Aí baixa aquela síndrome de coitadinho, aquela síndrome de vítima, e a gente já vai se colocando no lugar da mulher adúltera, né? Olha o que fazem comigo, olha as humilhações que eu vivo, olha as humilhações que eu passo, quanta dor, como eu sou caluniado, como eu não sei o que, como fazem tudo comigo, como ninguém me entende. Só que a gente esquece do final, que a gente pode ser carregado para Deus, que diante do nosso sofrimento a gente pode ter um encontro com Deus, e Deus muda tudo. Deus faz o bom, faz o bem daquilo que é mal. De toda a humilhação que a mulher adúltera viveu, ela pôde ter ali uma experiência com Jesus. Ela foi colocada aos pés de Jesus, e Jesus levantou ela, deu dignidade, restituiu a vida, a alma, o corpo, a dignidade humana daquela pessoa. Por isso, saiba disso, que seja o que for, se estão te colocando nesse caminho de humilhação, se estão jogando pedra em você, se estão te caluniando, se estão cuspindo na sua cara, apontando,
jogando pecados em cima de você que nem são teus, que você nem fez, saiba que você vai acabar aos pés de Jesus. Essa é a boa notícia. E Jesus vai te levantar. E Jesus vai dizer para você: vinde a mim, vós que estáis aflitos e cansados, e eu vos aliviarei. Porque foi isso que ele disse para aquela mulher naquele momento, né? Implicitamente, mas foi a mesma coisa. Aliviou todo aquele peso, todo aquele fardo do pecado, mas também da condenação, da culpa que ela trazia. Porque muito mais a gente sofre pelas culpas que a gente carrega, pelas condenações que a gente carrega, do que propriamente pelo pecado. Muito mais a gente sofre porque a gente não se perdoa, é ou não é? A gente não se perdoa muitas vezes. A gente não dá esse perdão para nós mesmos. Não deixa cair por terra a condenação e vai carregando esse peso, né? Vai carregando um peso. Sabe o que é fardo? Fardo é uma coisa pesada e volumosa e grande. Fardo é isso. Então é algo volumoso, é algo que ocupa espaço. E o fardo vai ocupando um espaço muito grande na nossa vida. Precisa ser retirado. Vamos pensar uma coisa. Fica uma semana, eu não sei na casa de vocês, mas em casa às vezes eu olho e falo: gente, como que a gente junta lixo, não é? Sim ou não? Nossa senhora, lá na minha sogra junta mais ainda, pelo amor de Deus. Mas tem um lixo, às vezes eu olho o lixo, porque eu moro no fundo, né? Às vezes eu olho o lixo da minha sogra e falo: nossa, mas quanto lixo, né? E eu olho o meu assim e falo: nossa, mas quanto lixo, só 2 pessoas também, né? Quanto lixo, como a gente junta lixo, é ou não é? E fardo é a mesma coisa. Fica uma semana sem entregar o seu fardo para Jesus, como é que você vai ficar? É igual lixo. Fica uma semana sem lavar a louça da tua pia lá para você ver como é que vai ficar. É igual esse fardo. Fica uma semana, né, sem oração, sem ler a palavra, sem eucaristia, sem missa. Vai vendo como é que fica. Imagina lá na comunidade, Alaine, um dia sem lavar louça. Imagine um dia sem ir para Deus, né? É a mesma coisa. O fardo, ele é como a nossa cestinha de lixo lá, que vai enchendo e vai enchendo e precisa ser esvaziada. Os lixos precisam ser jogados aos pés da cruz de Cristo, porque ali é vencido. É na cruz de Cristo que é vencida a morte. Então os nossos lixos precisam ser jogados ali, amém? Diz para a pessoa que está do teu lado: solta o teu lixinho, diz para ela. Solta o teu fardo, diz para ela. Você viu, né? Se você ficar uma semana com o teu fardo, aponta o dedo para ela assim, diz: uma semana, ai, 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 diz para ela. Ai, 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 é isso mesmo. Vai pesando, é ou não é? E tem dias, e eu quero dizer, isso é tão, veja como Deus é concreto, né? Que é verdade isso, porque tem dias que a gente consegue sentir até na nossa carne, né, o peso, sim ou não? Tem dia que dá aquela dor no pescoço, aquela dor nas costas, aquele cansaço, aquela indisposição. Parece que você senta na cadeira, você vira assim, dói, você vira assim, dói, você vai pra frente, dói, você levanta, dói, você deita, dói. Parece que nenhum jeito tem jeito, não é? É o fardo. É o fardo. É o fardo que nós temos que entregar para Deus, que nós temos que depositar no coração de Deus. Todos os nossos pesos. Deus chamou você aqui para isso. Deus nos chama a cada oportunidade, cada momento, cada oração que nós nos colocamos para Deus. É para a gente fazer aquilo que a Laís falou, entregar no altar e pedir que Deus transforme, que Deus mude.
Que Deus receba, assim como a gente oferta o pão e o vinho, Senhor, recebe o meu fardo, recebe a minha preocupação, recebe a minha insegurança, o meu medo, o meu pecado, o meu vício, a minha ansiedade. Recebe, Senhor. E a cada dia a gente vai entregando. E a cada dia esse fardo vai ficando menor. Se você entregar. Amém? Depois vai dizer assim: tomai meu jugo sobre vós e recebei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Você quer o repouso de Deus, você quer repousar a tua alma. E eu quero dizer, quando a gente repousa a nossa alma em Deus, todo o nosso corpo descansa. Porque às vezes não tem dia que a gente até descansou, assim, não fez muita coisa, mas parece que a gente está cansado. Aí você diz assim: nossa, mas eu não fiz quase nada, hoje eu estou cansado. Porque muitas vezes é a alma que está cansada. Quando eu descanso a minha alma em Deus, todo o resto vai descansar. Todo o meu corpo, toda a minha mente, tudo aquilo que está dentro de mim, os meus órgãos, a minha respiração. Quando eu descanso em Deus, tudo vai descansar. A minha alma, eu descanso, tudo vai descansar. Só que vai dizer, né? A palavra: recebei a minha doutrina. Recebei a minha doutrina. Às vezes a gente carrega fardos, o peso está muito grande porque a gente não recebe a doutrina. Qual que é a doutrina de Jesus? Qual que é? É a palavra de Deus. É aquilo que nos deixaram os apóstolos. É aquilo que diz a igreja de Jesus Cristo. É aquilo que diz os apóstolos. Essa é a doutrina que nós temos que receber. Enquanto a gente insistir em ir contra a doutrina dos apóstolos, a doutrina que Jesus nos deixou, a gente vai ficar cansado. A gente vai ficar preso. A gente vai ficar nesse jugo. Né? O jugo, eu estava vendo com a Laine lá uma fotinha do que é um jugo. Vocês já viram o que é? O jugo é uma argola assim que põe no pescoço do boi e prende o boi. E o boi fica com o pescoço preso e a pessoa então segura, né, que está conduzindo ali o boi, segura o boi, né, pelo pescoço. Isso causa o quê? Um sufocamento no boi, porque a hora que puxa, o boi fica sufocado, né? O jugo é isso. Então, todas as vezes que eu não me abro, eu não recebo a palavra de Deus, eu não quero viver os mandamentos, eu não quero viver aquilo que diz a igreja, eu não quero buscar uma vida justa, uma vida digna, uma vida santa, eu vou contra a doutrina dos apóstolos, eu vou contra aquilo que diz a igreja, automaticamente eu recebo esse jugo, essa argolinha no pescoço, que vai me sufocar, que vai me prender, que vai me escravizar, que vai me deixar engessado, engessada. Amém? Aí diz para a pessoa que está ao teu lado: larga o teu jugo. Deixa Deus tirar esse jugo do teu pescoço. Porque quantas vezes é isso que a gente sente? Não, às vezes não sentem um sufocamento muitas vezes? Parece que a gente está sufocado, parece que não tem ar. É esse jugo do mundo que está colocado sobre nós e que Deus precisa retirar. E que Deus quer retirar nesta noite. Daqui a pouco Jesus vai estar aqui conosco. Nós vamos adorar a Jesus aqui. E o Senhor nós vamos pedir isso. Que Ele retire de nós. Nós vamos entregar. Nós que viemos aqui, que buscamos, vamos entregar este jugo, este peso que está sobre a nossa vida. E achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Quando nós buscamos esta vivência em Deus, quando nós intensificamos a nossa oração, a nossa busca por Deus, a nossa certeza é essa, de que vamos carregar um peso leve. Um peso
peso leve. Porque Jesus já carregou o peso por nós. Jesus já carregou o peso dos nossos pecados, que é a cruz, por nós. Ele já fez isto. Por isso não queira insistir em carregar. Entrega diante do Senhor os seus pesos nesta noite. Faça este exercício. Se você não tem mais forças, né, olha, eu não tenho mais forças. Eu vim hoje aqui, mas foi por Deus, porque eu não tenho mais força. Peça para Deus esta força. Peça para Deus fortalecer o teu caminho, para que de fato a gente viva isso. Para que de fato a gente viva aquilo que viveram os apóstolos, porque Deus não espera outra coisa de nós senão isso. Amém? O Papa Bento instituiu o ano da fé, não foi para outra coisa. Foi para que se reacendesse a chama da fé que era proclamada pelos primeiros cristãos. E agora o Papa Francisco fez a sua primeira encíclica, foi publicada, e ele fala sobre a luz da fé, que não é outra coisa, que é aquilo que viverão os apóstolos. E nós temos condições de viver isso, porque nós temos a Eucaristia, nós temos a palavra, nós temos tantas coisas que nos permitem cada dia mais sermos de Deus, amém? Cada dia mais sermos pessoas livres, cada dia mais sermos pessoas levantadas, erguidas, que não mais andam prostradas por causa de fardos, por causa de preocupações, por causa de tristezas, de inseguranças. E eu sei que muitas vezes a gente não quer ser assim, não é? Você vai dizer, mas Cíntia, eu não quero ser assim. Eu não quero ser uma pessoa ansiosa, eu não quero ser uma pessoa preocupada, eu não quero ser uma pessoa medrosa, eu não quero ter esse vício, eu não quero ter essa dificuldade. Mas eu quero dizer, lute. Vai para Deus todos os dias. Faça esse exercício. Vinde. Cada dia que você acorda, deixa a voz de Deus ecoar dentro do teu ouvido. E Deus falando para você, vinde a mim. Que você vai ver que tudo será transformado. Que você vai ver que tudo será modificado na tua vida. Que nada mais será da mesma forma. Porque assim é com Deus. Aqueles que buscam a Deus têm tudo transformado. Quem não anda com Deus vai ter que carregar o fardo sozinho. Amém? Mas quem caminha com Deus não vai carregar o seu fardo sozinho. Diz para a pessoa que está do teu lado. Se você caminhar com Deus, você não vai carregar o teu fardo sozinho. Não vai. Hoje, né, eu fui na casa de uma pessoa e ela estava com uma visita. E na verdade eu fui na casa da pessoa por causa da pessoa, né? Mas acho que Deus sabia da necessidade daquela mulher. Né? E a gente conversando e a pessoa expôs, ela, olha, essa pessoa que está aqui, né? Essa mulher que está aqui é fulana. E está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E ela começou a falar, né, de todas as dificuldades daquela mulher. Né? E a palavra que me vinha era justamente essa. Nossa, tá todo peso em cima dessa mulher. Né? Porque ela tem 4 filhos, um tá preso. Uma filha tem 3 filhos, está envolvida com drogas. A outra filha tem problema mental. E tudo aquele peso em cima daquela mulher, daquela mãe. Ela é viúva. Sofreu num casamento, o marido batia nela, depois o marido ficou doente, ela cuidou do marido que humilhava, que era violento com ela. Ou seja, uma vida de muito sofrimento. E a mulher começou a falar tudo isso, vocês imaginam eu não sabia o que falar para ela. Eu não sabia o que dizer para ela naquele momento. E eu disse isso a ela, eu falei, olha, eu não sei o que te dizer, mas eu vou orar por você e eu vou pedir a Deus que alivie o teu coração. Porque só Deus pode tocar em você. Nenhuma palavra que eu vou dizer para você agora vai bastar, porque era tanto o sofrimento daquela mulher.
que nenhuma palavra. Só Deus poderia entrar e agir no interior dela. E eu rezei, né? A gente rezou tudo por ela, né? E depois ela falou, né? Ela falou assim: olha, você tem razão. Só Deus mesmo podia tocar no meu coração. Obrigada, né? E agradeceu. E eu abracei ela. Tem momentos na nossa vida que nenhuma palavra vai adiantar. Um momento de perda, de morte, de falecimento, não tem uma palavra que resolva. É só Deus. É só a mão de Deus tocando que pode mudar, que pode acalentar, que pode confortar, que pode dar o descanso. É só a mão de Deus. E é isso que nós vamos pedir sobre nós nesta noite, amém? Que a mão de Deus venha tocar no nosso coração, sobre coisas que não tem palavras, não tem o que dizer, amém?